Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. E pessoal, eu estou escrevendo uma enciclopédia sobre espiritualidade, né? Todos os temas que eu já falei na minha vida em 46 anos de espiritualidade, eu estou colocando tudo num formato de enciclopédia. Aí eu parei para pensar, eu falei, gente, eu nunca escrevi sobre as bruxas de Salem. Então eu fiz uma pesquisa e vou falar dela agora. Eu acho que é bem interessante, vocês que são místicos, espiritualistas, tá? Quero falar sobre isso, tá? A história das bruxas de Salem se refere a uma série de fatos ocorridos em uma cidade localizada em Essex, em Massachusetts, entre 1693 e 1694, onde 200 pessoas foram acusadas, 30 foram culpadas, 20 executadas, 19 foram enforcadas e uma foi apedrejada. 5 morreram na prisão, né? Então aqui, ó, é uma imagem das mulheres sendo enforcadas, tá? E uma pessoa foi por apedrejamento, tá aqui, ó. Tá? Isso aconteceu então na vila de Salem, que hoje é Danvers, e vários foram perseguidos injustamente, incluíram uma criança de 4 e uma criança de 5 anos. Foi considerado como a caça às bruxas mais perversa e mortífera da história dos Estados Unidos. E foi por esse episódio que os Estados Unidos ele não é teocrático, e sim laico, sabia? Por causa disso que aconteceu, eles não deixaram que a igreja tivesse o poder para não virar um Irã, né? Para não virar, sabe, aquela coisa da teocracia. Eu acho isso muito importante. Isso sempre tem que ser falado e revisto para não acontecer o que aconteceu em Salem. A vila de Salem era conhecida por ter vizinhos muito briguentos. E por conta disso, a igreja tinha muita força, né? As pessoas iam lá conversar com o padre para parar a briga. Então era uma vila muito briguenta. E tudo começou com pequenos episódios de briga, né? E aí, olha que interessante, um filho de um membro da igreja roubou. E o próprio ministro falou assim, não, ele foi tomado pelo diabo, por isso que ele roubou esse senhor aqui, ó. Ele falou, não, o rapaz que roubou foi tomado pelo diabo. E aí, na mesma semana, 2 crianças, que hoje a gente sabe que tiveram crises de epilepsia, ficaram convulsionando. Lembra que eu falei que a vila tinha muita briga? A mãe dessas crianças falou que aquela senhora, que tinha uma carinha muito feia, ela falou que essa senhora lançou um feitiço para as meninas. E começou essa história. A mãe delas disse para o pastor que aquela senhora, que aquela velha, que era feia, a descrição é essa mesmo, era uma senhora feia, muito calada, que era bruxa, e ela tinha lançado um feitiço para essas crianças. Então, hoje, a ciência entende que as crianças devem ter convulsionado, devem ter tido uma crise de epilepsia, ou raiva, ou tétano. Fica até o final que eu vou mostrar uma foto para vocês, tá? E o ministro, esse que eu mostrei a foto, achou que era o demônio. E brigas com o vizinho eram resultante das brigas do incitamento do demônio, né? Eu vou mostrar para vocês depois outras coisas assim, que quando eu comecei a ler essa história, eu pensei, deve ter coisa aí com o negro. Eu pensei comigo, porque tudo é culpa do afro. Eu falei, deve ter alguma coisa com o negro, e tem mesmo. Por que você fala, ai, Mônica, você está sendo preconceituosa? Não, porque eu sou parte da cultura afro-brasileira, eu falei, e toda vez tem coisa com o negro, tem mesmo. Essas meninas, que a velha lá tinha falado, a mãe delas falou assim, foi a velha feia lá que lançou feitiço. Essas meninas, começou a ter uma histeria na cidade, que essas crianças começaram a gritar, jogar coisas para a rua, começaram a fazer sonhos estranhos, sons estranhos, começavam a andar rastejando debaixo dos móveis, contorcendo-se, e elas começaram a sentir como se alguém estivesse beliscando a pele delas, né?
E outras crianças e outros jovens da vila também começaram a sentir a mesma coisa. E quando o tal pastor que eu já mostrei para vocês começava no culto a falar, as pessoas também lá começaram a sentir coisas estranhas. As 3 primeiras pessoas acusadas de bruxaria foram mulheres, incluindo uma de 12 anos e uma de 4. Uma criança de 4 anos, gente. Quando eu penso que a minha neta tem 2 anos, uma criança de 4 anos foi culpada de bruxaria. Ela está aqui, inclusive, olha o desenho dela. Não, essa daqui é da mulher. Depois eu vou mostrar para vocês, ó, como é que era julgando uma mulher, tá? Já vou mostrar da criança. E aí tem a história da negra que eu falei para vocês. O nome dela era Tituba, mas eu já vou falar dela. A grande maioria das mulheres acusadas de bruxaria foi por motivo muito banal. Uma delas porque ela tinha uma marca de nascença. Outra porque perdeu a hora de acordar. O marido foi acordar, ela não acordava. Então o marido disse que ela estava tendo um caso com o demônio. Outra porque a mulher não queria ir para a igreja. Ela não queria, ela se recusou aí, o marido disse que ela era coisa do demônio. Uma outra moça rejeitava as ideias puritanas do ministro. E ela falou assim, eu não quero que a igreja domine a minha casa. Então ela se negava a ir para a igreja. E a igreja falou assim, aquela mulher é bruxa. E aí, eis que tem a Tituba. Tituba é esta daqui. Tituba. Coitada da Tituba. Quando eu pensei no Salem, eu falei, tem história aí afro, né? Óbvio, né? Vamos para Tituba. Tituba era uma escrava. A gente não sabe ao certo quem era ela. Uns dizem que ela era nigeriana, outras uma indígena da Amazônia, outra que ela poderia ser uma pessoa da Índia. Mas ela era conhecida porque ela lia a mão, ela dizia o futuro das moças para casar e fazia benzimentos. Aí começaram a espalhar que a Tituba se encontrava com um demônio e voava numa vassoura à noite. Aí ela foi trazida à corte com a queixa de que ela fazia bruxaria. E todas as mulheres que foram acusadas de bruxaria foram levadas para a prisão, incluindo a Tituba. E diz que a Tituba era a líder do negócio, a Tituba era a pior de todas, né? Coitada da Tituba. As meninas procuravam ela para saber, sabe? Vou casar com fulano, será que... a Tituba fazia que nem a gente faz hoje, né? Em março, a Dorothy, de 4 anos, e a Rebeca, que frequentavam a igreja, também foram julgadas e condenadas como bruxa. Tá aqui, ó. Uma criança de 3 e de 4 anos foram condenadas à pena de morte como bruxas. E a coisa só ia piorando, gente. Só foi piorando. Em setembro, o júri condenou mais 18 pessoas. Em 22 de setembro de 1692, 8 pessoas foram enforcadas. Só salvou uma mulher chamada Abigail, que estava grávida. Ela recebeu um adiamento por enforcamento. Ou seja, qualquer pessoa que tinha uma perda financeira, perdeu, sei lá, o irmão dela morreu, perdeu dinheiro, uma doença ou a morte, começou uma acusação dizendo que era coisa de feitiço. E se eu, por exemplo, tivesse acusado a fulana que ela era bruxa, eu ia no juiz, dizia que a pessoa era bruxa e isso era credível. Então, era feita a justiça. Mandava prender a pessoa, era submetida ao interrogatório, onde ela era pressionada a condenar sob tortura que havia feito um pacto com o demônio, que é uma que tem umas pedras, que eu acho que eu mostrei, eu já não me lembro onde está. Então colocava-se pedra sobre o corpo da pessoa, chegava uma hora que ela falava assim, eu tenho um pacto com o demônio, que ela não aguentava a pressão das pedras, né? E claro que estando sob tortura, ela confessava. Nos séculos seguintes, os descendentes dos acusados e condenados procuraram honrar a memória dessas pessoas. E mais de 300 anos depois, todos foram finalmente proclamados inocentes. Demorou 300 anos. Em janeiro de 2016, a Universidade de Virgínia descobriu o local das execuções das bruxas e fizeram um memorial em 2017.
E a causa dos sintomas que eu falei no começo estão sendo pesquisados. Ninguém sabe por que as crianças começaram a rastejar, a sentir alfinetada no corpo, tá? Alguns acham que pode ter sido uma histeria psicológica. Eu contei uma história de uma cidade em Strasbourg, que uma mulher era tocada e todo mundo começava a dançar. Teve pessoas que morreram até de exaustão de tanto dançar. Pode ter sido uma coisa parecida. Outros acham que houve a ingestão do pão de centeio, que foi infectado por um fungo, e esse fungo ele produz o LSD. Então acho que houve uma histeria por causa desse fungo. Ou houve uma infecção por tétano, por raiva, ou a paralisia do sono. Eu acho que foi pura maldade e preconceito das pessoas. E se você for em Salem, tem esse museu aqui atualmente para você visitar. E nessa pesquisa, vou contar uma coisa para vocês. Isso daqui é um desenho do que eles achavam que era uma possessão demoníaca, tá? Então tá aqui, você vai nos anais dos livros, isso aqui é uma possessão demoníaca, né? Tem um homem se contorcendo, tá? Nossa, Mônica, que tragédia, né? Uma possessão demoníaca retratada nos livros de história, possessão demoníaca. Agora, olha o que é isso daqui. É uma criança, ela teve tétano. Veja como é muito parecido. Uma pessoa com uma possessão demoníaca e uma pessoa com tétano. Então eu fico imaginando quanta gente que teve tétano, ó, é a mesma coisa, né? Imagina aqueles pregos todo enferrujados, sem uma vacina contra tétano. Muita gente que pode ter achado que era tétano, não, que era possessão demoníaca, era tétano, e a pessoa se achava que era uma possessão demoníaca. Coitado daquela escrava negra que brincava de predizer o futuro, né? Aí eu me ponho no lugar dela, eu ia ser a primeira a ser queimada, a ser enforcada, né, gente? Então você percebe a maldade humana. E de tempos em tempos acontece isso, né? Eu sempre eventualmente eu sou vítima da maldade humana, né? Sempre quando acontece alguma coisa, explode alguma coisa e me colocam no fogo. E o Chico já tinha avisado, né? Falei, você vai sofrer muito por causa disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem é espiritualista, quem trabalha com o wiccanismo. Por exemplo, o que é o Wicca, gente? É o pagão, é o paganismo, né? O wiccanismo são pessoas que são livres para estudar os deuses pagãos. Eles são muito perseguidos. Então, nos chamam de bruxa, dizem que nós desviamos as pessoas do caminho. A gente só quer paz, gente. A gente quer ter a liberdade de propagar o que a gente acredita. Então, o catolicismo ainda insiste, ou o evangelismo, ainda insiste em impor a religião deles para nós. Eu sou espiritualista, eu estudo as religiões e não tenho religião nenhuma há mais de 40 anos. Eu não vou mudar. Eu já tive a minha escola depredada, quebrada, atearam fogo, rasgaram os meus livros, já apanhei, já tive meu nariz quebrado. Eu não vou mudar. Então eu acho que a história de Salem representa uma lembrança para todas as pessoas que a gente não pode deixar o Estado, a Constituição, a gente não pode deixar que nenhuma religião seja superior a nenhuma Constituição, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. É imprescindível que a gente lute pela liberdade. É por isso que eu estou gravando esse vídeo de hoje. Eu acho que deve ser muito, não conheço Salem, eu acho que deve ser uma cidade bem interessante para conhecer, mas é importante a gente meditar sobre a liberdade de culto, né? E não deixar que a gente misture religião com constituição, religião com política, não é? Por exemplo, quando eu vejo pessoas orando antes de abrir uma sessão no Congresso, aquilo me preocupa. Quando eu falo sobre isso, por que você não é religiosa? Se for para abrir uma oração antes de um estudo, de alguma coisa assim, de algum tipo de trabalho na área política, então temos que orar para todos, para Buda, vamos orar para o Wicca, vamos orar para a Umbanda, vamos orar para o Candomblé e também para Jesus, já que o Estado é laico, não apenas para Jesus, não é? Por exemplo, quando eu vou para Sorocaba, que eu moro perto, tem uma placa escrita assim, Sorocaba é de Jesus Cristo. Está errado. No âmbito social,
Sorocaba é de Jesus Cristo, é de Buda, é de Oxóssi, percebe? Não pode ser só de Jesus Cristo. Isso fere uma constituição, na minha opinião. É a minha opinião numa visão onde eu vivo num Estado laico, não pode haver imposição, combinado? Vou terminando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Namastê, gratidão por um Estado laico, gratidão.